De vez em quando eu ouço a seguinte reclamação de diferentes pessoas. Essa é uma reclamação recorrente. E eu tenho certeza que todos nós, você, eu, todos nós, um dia, pelo menos já pensamos nisso, se não falamos também. A reclamação é o seguinte, numa variação destas palavras. Eu estou fazendo tudo certo, por que é que Deus não me atende? Estou fazendo tudo certo. Estou buscando, estou orando, estou indo à igreja, estou procurando andar no caminho de Deus, mas eu tenho um pedido que Deus não atendeu até agora. Por quê? Por que Deus não me atende? Esta é uma reclamação que nós ouvimos com muita frequência e todos nós também já nos perguntamos em algum momento, e perguntamos a Ele também. Eu queria colocar algo para você aqui. Preste muita atenção. Se nós tivéssemos um Deus que atendesse a todos os nossos pedidos, Ele não seria Deus, Ele seria um adorador nosso. Pense nisso. Se você tivesse um Deus que te atendesse em tudo que você quisesse, Ele não seria Deus, Ele seria o seu servo, o seu adorador. Mas como Ele é Deus, como Ele é Senhor, então, dotado de infinitamente maior sabedoria, ciência, conhecimento, bondade, poder e tudo mais que nós não temos, Ele então, em toda a sua capacidade e bondade, graças a Ele, não nos atende em tudo que pedimos. Pelo menos não do jeito e nem na hora em que pedimos. Diz lá em Isaías 42 e versículo 8, o próprio Deus diz: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Que o tema aqui não é imagens de escultura, mas é muito curioso e eu gosto sempre de pontuar isso, porque eu sei que há muitas pessoas que creem em Deus, que são pessoas boas, mas por causa de uma religiosidade, por causa de uma religião que as ensinou a ter e guardar e venerar imagens de escultura, elas acompanham essa palavra, essas mensagens, mas insistem numa prática que irrita a Deus. Se você mantém imagens de escultura, seja supostamente de Jesus, do santo A, B ou C, o santo do pau oco, seja o que for, qualquer imagem de escultura atribuída a um ser divino é irritação para Deus. E Deus desaprova isso. Está lá nos 10 mandamentos. Não farás imagem de escultura. Não as farás, não as terás, não te curvarás a elas. Enfim, está lá. Estou aqui fazendo um parêntese para avisar você que, apesar de crer em Deus, ainda não largou a religiosidade contrária a Deus. Você precisa decidir se você crê na Bíblia ou se você crê na religião. Se você crê na palavra de Deus, se você crê em Deus ou se você crê em alguém que supostamente tenha falado para você em nome de Deus que na verdade te enganou. Você precisa decidir a quem você serve. Eu estou citando aqui o que o próprio Deus fala. Isaías 42 e versículo 8. Vá verificar lá na sua Bíblia. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Bom, mas voltando ao assunto principal. Quando ele diz eu sou o Senhor, muitas pessoas, pelo uso comum da palavra Senhor, não entendem bem o significado desta palavra. Porque falar sim, Senhor, bom dia, Senhor, o Senhor quer isso, o Senhor quer aquilo, na nossa linguagem cotidiana,
nos faz esquecer do verdadeiro sentido da palavra Senhor. A palavra Senhor vem de uma prática antiga, onde existiam senhores e servos. Senhores que eram considerados os donos e os servos que serviam a estes senhores. E o senhor, ele era dotado do direito de mandar, o direito de fazer o que ele queria, porque afinal ele era o dono, seja da terra, seja de tudo. Ele era o dono, ele era o senhor. Então, o papel do servo era obedecer. Quando Deus diz, eu sou o Senhor, e na sua palavra se dirige aos seus filhos, em certos momentos também como servos, porque filho também não deixa de ser servo, o filho que não serve o pai, o filho que não serve a mãe, não é filho? Não é filho, porque o prazer do filho é servir, não é? Como também o pai e a mãe servem o filho. Como o próprio Senhor também nos serve. O maior servo que existiu foi o próprio Senhor Jesus, que sendo Senhor se fez servo, tomou a forma de servo. Então, quando ele diz eu sou o Senhor, não quer dizer que ele está lá no bem bom, no céu, e sentado num trono maravilhoso e sendo servido por anjos e só quer saber de ser servido. Não. Antes de ser servido, ele serviu. Foi ele quem nos deu a vida. É ele que tem conduzido a nossa vida. E ele que deu a própria vida do seu próprio filho para nos servir, para nos resgatar. Então, quando ele pede a nossa obediência, o nosso serviço, ele está apenas pedindo que nós sigamos o exemplo dele. Então, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Ou seja, quando ele diz algo, determina algo, quem tem juízo e o considera como Deus, obedece, cumpre a sua vontade. Entende que nem sempre a vontade dele vai alinhar com a sua. É isso que nós precisamos entender. Ele é Senhor. Ele é onipotente, ele é absoluto. Ele sabe o melhor e ou você confia no caráter dele ou você não confia. Se você acha que ele é falho no querer dele, nas ações dele, então você está se colocando numa posição maior e melhor do que ele. O Deus é você. Você está invertendo os papéis. Se você se acha na condição de julgar a Deus e de achar, olha, Senhor, eu acho que o Senhor está errado. Eu acho que o Senhor está falhando no teu papel. Se você se acha nessa posição, você inverteu a posição. Você que está dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Quer dizer, você que quer que tudo seja feito de acordo com a sua vontade e do seu querer. Quer dizer, você não entendeu nada sobre Deus, você não entendeu nada sobre a fé, sobre o Pai, sobre ser servo, você não entendeu nada. Então, eu vou lhe dizer, ainda bem que Deus não te atendeu em tudo que você pediu, porque se Deus atendesse você em tudo que você pedisse, você estaria fazendo mal com certeza a si mesmo e a tantas pessoas ao seu redor. Então, esta pergunta é muito comum, por quê? Porque o ser humano, ele costuma pensar muito em si mesmo. Nós costumamos ser egocêntricos. Pensamos em nós, não estamos pensando nos outros. Eu conversei com uma pessoa recentemente que tomou uma atitude assim, impensada, né? Para dizer o mínimo. Uma atitude fora do lugar, uma atitude sem noção. Saiu do seu lugar e desrespeitou uma pessoa. Poderia ter entrado em grave situação com o marido dela, né? Tomou uma atitude assim bem sem noção. Segundo ele, não teve a intenção, mas fez do mesmo jeito. E aí, então, quando confrontado, por que você falou isso para esta pessoa, para essa mulher? Por que você falou estas palavras? Por que você se colocou nessa posição? Você não pensou o que o marido poderia ter pensado a respeito dela? Você não pensou que a sua posição não cabia você falar tais palavras para ela? Você não pensou no que ela iria pensar com as suas palavras, com a sua atitude? Em outras palavras, você não enxergou isso? E a resposta dele...
foi exatamente isso. Não. Eu não pensei. Eu não pensei que daria em tudo isso. Eu não tive a intenção e agora eu enxergo, mas na altura eu não enxerguei. Pois é, não enxergou por quê? Porque estava pensando só nele. Não estava pensando nas outras pessoas envolvidas. E isso é típico do ser humano. Nós costumamos pensar muito em nós e pouco nos outros. E muitas vezes pensamos em Deus apenas naquilo que nós precisamos que Ele nos sirva. Pensamos em Deus como aquele que nos abençoa, que nos responde nas orações, mas não queremos pensar em Deus como aquele que é Senhor, aquele que também nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, só pensamos em Deus quando é algo que nos atende, mas quando é algo que não nos convém, nós não queremos pensar. Esse é o mal do ser humano. Mas se você passar a se colocar no seu lugar, tratar Deus como Senhor e confiar nele, não importa o que, mesmo quando a resposta seja não, mas você confia no caráter dele, você vai ver que o não dele foi muito melhor do que se ele tivesse dito sim. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.